E só que não era fácil, porque eu morava numa chácara. E o ponto de ônibus da chácara, da chácara até o ponto de ônibus era na PUC. Dava em torno de 2 quilômetros. Então você tinha que andar a pé até o ponto de ônibus. Eu tinha que andar a pé da chácara até o ponto de ônibus, até a PUC, na BR. E eu todo dia eu andava 2 quilômetros e pouco para chegar até o ponto de ônibus, pegar o ônibus e descer no centro e descer daí pro shopping a pé. Você pegou a época dos shoppings abertos de madrugada ou não? Só final do ano, né? De fim de ano. Final de ano, sim, virava até meia-noite. 24 horas e tal. Eu peguei até meia-noite. Até meia-noite você trabalhava e tinha que andar até os... E depois eu voltava, exatamente, chegava e assim, eu voltava pra chácara, não tinha iluminação nenhuma na rua. Era só a luz da lua pra mim olhar alguma coisa, ou a lanterninha do celular. Caramba. No meio do mato. No meio do mato, e eu andando e tal. E eu achava que na época eu tava ruim, eu morava na cidade. Então assim, algumas vezes com chuva, eu conseguia que minha mãe me pegasse no ponto de ônibus ou me levasse. Algumas vezes com chuva. Porque meu pai não deixava. Pelo fato de eu não estar trabalhando com ele e ter ido trabalhar fora, meu pai não aceitava isso. Então, aconteceu muitas vezes de eu estar indo a pé de casa. Teu pai passar pra você? Até o ponto de ônibus, exatamente. Meu pai passar com o carro do meu lado e não me dar carona. Muitas vezes aconteceu isso. Que é o militar. É o jeito ruim, né? Falar, quer trabalhar pros outros? Se vira. E foi desse jeito. Mas, assim, tudo foi válido, sabe? Eu não, logicamente, na época eu fiquei triste pela situação, ficava triste e tal, mas nunca guardei mágoa alguma por isso. Pelo contrário, eu acho que tudo isso serviu de ensinamento para mim dar valor, sabe? A tudo hoje em dia, na minha vida. Então, trabalhei no shopping 1 ano. Eu lembro até eu trabalhei 1 ano no shopping, nessa rotina, nessa vida e tal. E aconteceu que nesse período... Tô até vendo que ele foi vender consórcio depois disso. Não. Aí nesse período, eu saía à noite, final de semana. Eu trabalhava, com esse meu salário. Eu chegava no sabadão... O melhor horário de shopping era começar a trabalhar à tarde. Né? Chegava no sabadão, eu ia pro quê? Eu ia passear, eu ia pra farra à noite. Eu lembro que muitas vezes eu fui, por exemplo, Rancho Brasil... Época do Rancho Brasil, sim. Vitória Vila, sim. Rodeio, todas essas baladas tem em Curitiba aqui, sertanejo, eu ia tudo. Todas. Eu ia todos. E muitas vezes eu não tinha dinheiro pra voltar embora. Na época não tinha Uber, não tinha nada, eu ia de ônibus. Esperava madrugueiro. Escuta só, eu pegava o ônibus lá de São José, até o terminal de São José, aí do terminal de São José eu vinha pra Curitiba e descia no rancho, beleza. Chegava no horário ali tranquilo. Ali era caminho, tá? Na hora de voltar embora, o rancho acabava às 6 horas da manhã, digamos assim. 6 horas da manhã acabava o Rancho Brasil. Eu ia pro ônibus, o ônibus passava só às 6h30, 7 horas da manhã. Às vezes a balada acabava às 5h30. Eu ficava até quase 7 horas da manhã pra passar o primeiro. O dia fraco ela acabava às 4 da manhã. Exatamente. Daí eu e meus amigos pegavam o ônibus, saía dali do rancho e tal. Eu chegava em casa quase 8, 9 horas, sabe? Então foi bem... Era desse jeito. Aí eu lembro que Aí, mais um problema. Meu pai, por ser cristão, por ser evangélico, ele não aceitava também que eu saísse. Pra balada, pra balada, de jeito nenhum. Esse moleque vai se perder. Vai se perder, tá no mundo e tal, e tá na farra. Eu não aceito, você pode fazer isso quando você não estiver morando mais comigo. Só fez merda. Agora morando aqui dentro da minha casa, não vai fazer isso. E tal, e muitas vezes eu entrei e chegava em casa, e 7, 8 horas da manhã, às vezes 8 e pouco da manhã, dependendo do horário do ônibus, e ainda tinha que caminhar mais 2 quilômetros pra chegar em casa. Aí tava o seu Aurélio vendo o Globo Rural lá, já, né? Não, às vezes ele tava, exatamente, às vezes ele tava dormindo, ou às vezes eu chegava, tipo, às vezes mais cedo, 7, 8 horas, ele não tinha acordado ainda. E a porta tava trancada, e ele não abria, ninguém abria a porta, nem meu pai, nem minha mãe. Eu tinha que esperar ele acordar, tomar café, e ele sair. Depois que ele saísse, eu conseguia entrar em casa, porque eu não tinha chave. Ele não abria e ele não deixava minha mãe abrir. Entendeu? Ele não deixava, ele era ruim. Eu falo pra você. Caramba, ele era difícil, velho. Meu pai era difícil.